Oi pessoal, aqui é o professor Washington e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Aristóteles. Bom, a primeira coisa que a gente tem que apontar é o seguinte: nessa pintura aqui do Rafael Sanzio, o pintor renascentista, ela se chama Escola de Atenas, né? Ela celebra os grandes filósofos da antiguidade. E esses dois sujeitos aí no meio, à esquerda com a mão apontada para cima é o Platão, à direita com a mão apontada para baixo é o Aristóteles. Aqui está um close neles. E por que está sendo apontado assim, pessoal? Que o Platão, né, voltando um pouquinho na teoria platônica, o Platão ele vai apontar o seguinte: a realidade ela é composta por dois mundos. Um mundo sensível, que é esse mundo aqui dos sentidos, o mundo da matéria, onde nós moramos, que por sua vez é uma cópia do mundo das ideias, do mundo inteligível, do mundo perfeito, imutável, onde reside a verdade sobre as coisas. E esse mundo sensível, ele está dado à mudança, à corrupção. Corrupção no sentido de mudar, de degradar. Já o mundo das ideias, não. Lá ele é imutável e nele reside a verdade das coisas. E só é possível de se alcançar a verdade por meio do uso da razão. Os cinco sentidos são falhos, eles enganam e produzem um conhecimento falho, limitado. Basicamente, essa é a teoria do Platão. E por que eu começo com ela para poder explicar o Aristóteles? Porque o Aristóteles ele foi aluno de Platão durante um bom tempo, cerca de 20 anos. Começou quando era novo, Platão já era um homem mais velho, né? E continuou ali mais ou menos 20 anos. Platão morreu já bastante velho para aquela época e Aristóteles já era um homem maduro. Entretanto, Aristóteles não concordava com esse posicionamento. Porque Aristóteles basicamente se perguntava o seguinte: bom, ok, o Platão disse que eu, Aristóteles, sou uma cópia imperfeita da ideia de homem que existe no mundo das ideias. Ótimo. Primeiro, eu não tenho como ter certeza disso. Esse é o primeiro grande problema. Eu não sei se esse mundo das ideias existe. Tampouco sei se ele não existe. Se não dá para comprovar nenhum nem outro. Então, se não dá para comprovar, já é um problema, né? E o Aristóteles vai dizer também, né, vai desenvolver o argumento do terceiro homem. Ora, se eu, Aristóteles, sou cópia da ideia de homem que existe no mundo inteligível, a pergunta que eu me faço é: de onde surgiu a ideia original? Ou seja, de onde surgiu a ideia de homem que foi utilizada para compor a ideia de homem no mundo inteligível? E de onde surgiu a ideia da ideia, da ideia, da ideia, da ideia, da ideia, e assim por diante? O Aristóteles chegou à conclusão de que essa era uma afirmação que não era possível para ser comprovada, era um absurdo. Porque era necessário ter alguma origem. Então a gente vai ver que quando Aristóteles ele fala isso, ele nega as ideias do Platão. E portanto ele vai dizer: ora, o que eu tenho aqui nesse mundo? Tenho meus cinco sentidos e tenho a principal característica do ser humano, que é a razão. Ora, então eu vou ter que utilizar os cinco sentidos e a razão para produzir conhecimento. Essa discussão, pessoal, ela diz respeito ao lugar da verdade. Onde eu encontro a verdade? Se no mundo material ou se num mundo para além desse? Pode parecer uma discussão boba, mas essa discussão perdurará por milênios, até que ela seja equacionada, mais ou menos equacionada, pelo Immanuel Kant no século XVIII, depois de Cristo. Então aí tem algo em torno de quase 2000 anos de discussão em que você era ou platônico ou aristotélico. Bom, como o Aristóteles vai dizer que é possível compreender e produzir conhecimento verdadeiro nesse mundo? Primeiro, a gente não pode cair numa armadilha que os sofistas faziam, que é o seguinte: não é porque eu falo alguma coisa, ela necessariamente é verdadeira.
Então, quando eu digo todos os cachorros têm asas, eu posso construir uma ótima retórica, mas isso não necessariamente é verdade. Por que que eu preciso? Como é que eu sei que isso não é verdade? Como é que eu sei que uma coisa é verdadeira? E aí vai ser o que depois ficou caracterizado no Aristóteles como a metafísica, que é o estudo do ser enquanto ser, é a filosofia primeira. O que é isso? Ora, quando eu junto razão e sentidos, ou seja, o sensível e inteligível, eu preciso compreender o que é uma substância. Para eu conhecer alguma coisa, eu preciso conhecer a substância das coisas. Eu só conheço essa substância se eu usar os meus sentidos e a minha razão. O que é uma substância? É aquilo que é em si mesmo, é uma característica, é um elemento de determinada coisa. É um atributo. Então vamos lá. Substância. Um exemplo simples. Quando eu digo, esse animal é um cachorro. Ora, como eu posso saber isso? E como eu posso dizer esse animal é um cachorro e aquele animal é um cavalo? O Aristóteles vai dizer por meio da classificação. A classificação dos atributos de uma substância, de um determinado ser. O Aristóteles ele gostava muito do que hoje nós chamaríamos de ciências biológicas. Por isso, a observação desse mundo aqui, do mundo material, da transformação das coisas. Então, quando ele diz, olha, quando eu digo que esse animal é um cachorro e aquele é um cavalo, não é porque eu trouxe na minha alma, como dizia o Platão, a ideia original de cachorro ou de cavalo. Não. Eu sei a diferença entre o cachorro e o cavalo porque eu classifico quais são os atributos essenciais de um cachorro e quais são os atributos essenciais de um cavalo. Exemplo. Os cachorros têm 4 patas. Bom, os cavalos também. Os cachorros têm um determinado conjunto de características que são só deles. Os cavalos têm um conjunto de características que são só deles. Então reparem, pessoal, uma característica essencial é uma característica que está presente em todos os seres daquela mesma espécie. Todos os cachorros têm exatamente o mesmo conjunto de características essenciais. No entanto, existem as características acidentais. Por exemplo, um cachorro branco ou um cachorro preto. A cor do cachorro ela é acidental. O cachorro não deixa de ser cachorro porque é branco ou preto. O cavalo não deixa de ser cavalo porque é branco ou preto. Então, é importante, reparem bem como o Aristóteles ele encaminha a discussão para o mundo da classificação. O Aristóteles é um grande classificador. Classificar, comparar, ver o que está perto, o que está longe. Não é à toa que aquele ramo da biologia, a taxonomia, deriva das ideias do Aristóteles. É claro que foi modernizado, melhorado, mas deriva das ideias do Aristóteles. Então, reparem, a essência do que é um ser humano é exatamente a mesma em todos os seres humanos. Se é negro, se é branco, se é alto ou se é baixo, essas são características acidentais. O acidente ele pode ou não existir, mas ele não interfere na essência de uma determinada coisa. Então, se, por exemplo, se faltasse um atributo essencial ao ser humano, como, por exemplo, a razão, a inteligência, ele não seria um ser humano. A gente pode relativizar isso hoje em dia, né? De pessoas com mais ou menos capacidade, com problemas ou não mentais, sim. Mas vamos pensar como o Aristóteles, tá bom? Pensava naquela época. Bom, todos os seres são compostos de matéria e de forma. A matéria, pessoal, é do que é composto, o mundo físico composto.
do que é feito alguma coisa. Vamos dar um exemplo. São os átomos. Né? Toda a matéria é composta por um conjunto de átomos, que são classificáveis. Hoje a gente já sabe, né? Por quê? Olha que interessante, a gente avançou nas ideias do Aristóteles. Né? O Aristóteles vai dizer, por exemplo, quando diz que as árvores eram compostas por madeira, ele não sabia a composição atômica da madeira. Mas olha só que interessante, a partir da ideia dele a gente avança. Então toda a madeira tem o mesmo conjunto de átomos. A forma que ela recebe é que é outra, né? A figura da coisa. Ela pode ser, por exemplo, as árvores têm formas diferentes, mas são todas árvores compostas da mesma matéria. Né? Uma mesa feita de madeira, a substância, a matéria, continua madeira. A forma que muda. Por que é importante disso, pessoal? Porque na natureza o que a gente mais vê é a mudança. Olha, mais uma vez ele está dialogando com o Platão. O Platão vai dizer que esse mundo da natureza, o mundo natural, o mundo sensível muda porque é corrupto, né, porque é dado à degradação. O Aristóteles vai dizer, não, ele muda porque a natureza dele é a mudança mesmo. E para a gente entender a mudança, como as coisas mudam, a gente tem que olhar para as coisas, para as suas características e para como ela se encontra hoje, no presente. A forma que um determinado ser tem no dia de hoje é o que nós chamamos de ato. A possibilidade, a capacidade dele de mudança é que se chama potência. Exemplo, um bebê humano. Nasceu, ato é bebê. Potência, pessoa velha. Todos os bebês carregam em si a potência de um vir a ser, ou seja, de se transformar em uma pessoa velha. Por N motivos, às vezes isso não acontece. Não importa. Mas todos os seres humanos têm a mesma potencialidade. Todos os seres no mundo, segundo Platão, têm as suas potencialidades. E elas não mudam. Um bebê humano jamais se transformará em um pássaro. Ele não tem potência para isso. Somente os filhotes de pássaros têm essa potência. Ora, e como é que se dá esse movimento? E aí, outra coisa importante para a gente entender na obra do Aristóteles, pessoal, toda mudança ela tem uma causa. Toda mudança tem um motor, tem algo que põe a matéria em movimento. As coisas tendem a ficar paradas. Para elas se transformarem, é necessário que algo movimente, algo as transforme. Por isso a teoria das 4 causas do Aristóteles. Para você entender o movimento, a transformação. Aqui movimento, pessoal, no sentido de transformação, tá bom? O movimento de uma coisa, eu tenho que entender qual é a causa desse movimento. Exemplo, uma mesa de madeira. A causa material é aquilo, é daquilo daquilo que a cadeira é feita, ou a mesa é feita. Né? É o material dela. Madeira, por exemplo. Ora, qual é o formato, a ideia, a causa formal? Uma mesa. Essa é a forma dela. É o que ela é. Uma cadeira e não uma mesa e não qualquer outra coisa. Uma causa eficiente, ou seja, o que transformou madeira em mesa? Carpinteiro. Ele é que dá impulso, ele que põe o movimento para acontecer. Essa é a causa eficiente. Para que uma coisa se transforme, algo tem que detonar essa transformação, tá bom? E a causa final é para que serve tal coisa? Qual é a serventia? Qual é o objetivo da mesa nesse nosso exemplo? Pode ser, por exemplo, servir uma refeição, estudar. Então, com essa teoria das 4 causas, pessoal, o Aristóteles ele tenta explicar como é que se dá o movimento da natureza e a transformação
das coisas na natureza. E com isso terminamos a primeira parte sobre o Aristóteles.